O vídeo de hoje é sobre a imaginação, mas de um jeito que você nunca viu antes. Hoje embarcaremos em uma jornada através dos séculos, explorando o contexto histórico que envolveu o surgimento e a aceitação desses números aparentemente imaginários. Desde os primeiros enigmas matemáticos que deixaram os antigos pensadores perplexos, até as batalhas intelectuais travadas por renomados matemáticos ao longo dos séculos, descobriremos como a compreensão dos números complexos evoluiu gradualmente. Prepare-se para desvendar os mistérios matemáticos que moldaram nossa visão do mundo e mergulhe nas histórias intrigantes por trás dessa jornada numérica. Agora é a hora de entrarmos no mundo dos números imaginários. Mas antes de tudo, o que é um número imaginário? Para te responder essa pergunta, é preciso que voltemos a alguns séculos na nossa linha do tempo. Mais especificamente, para 50 anos depois de Cristo. Herão era um jovem egípcio estudioso dedicado à matemática e engenharia. Certo dia, deparou-se com um desafio intrigante enquanto investigava o volume de uma secção de uma das pirâmides de Alexandria. Em seus cálculos, ele se deparou com a necessidade de calcular a raiz quadrada de um número negativo, mais especificamente a raiz quadrada de 81 menos 114. Para Herão, esse enigma matemático era impossível de ser realizado e com a aparente inexistência de uma solução, e ele desistiu. A desistência de Herão de Alexandria refletia a visão predominante da época, na qual a utilização de números imaginários era amplamente vista como fictícia e sem utilidade prática. Tal incapacidade de compreender aquilo que não se pode existir na realidade deixaria a nossa visão de mundo estagnada. Teríamos que esperar mais alguns séculos para retornar a esse assunto. Mais especificamente, 15 séculos após esse assunto, seria retomado em 1545. Em Milão, na época da Itália renascentista, vivia um matemático talentoso chamado Girolamo Cardano, que era conhecido por suas habilidades excepcionais em resolver problemas matemáticos desafiadores. No entanto, havia um mistério que perturbava Cardano e todo mundo de pensadores matemáticos da época, o mistério das equações cúbicas que aparentemente ninguém poderia resolvê-las. Em um mundo onde o intelecto era sinônimo de reputação, Cardano era motivado pelo fascínio de resolver as tais equações cúbicas. Chegou aos ouvidos de Cardano que um outro matemático havia resolvido o desenvolvimento de uma fórmula secreta que era capaz de resolver qualquer equação cúbica. O dono da fórmula era Niccolò Fratona, que, com muita relutância, acabou compartilhando-a com Cardano, o que no futuro ainda resultaria numa história de muito ódio e traição. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que Cardano pôde finalmente resolver o mistério das equações cúbicas, o que para ele era como descobrir um novo mundo. À medida que Cardano mergulhava mais fundo nas equações cúbicas, ele percebeu algo intrigante. Em alguns casos, quando aplicava a fórmula de Fontana, ele se deparava com a necessidade de calcular a raiz quadrada de um número negativo, assim como o nosso amigo Herão de Alexandria. Cardano se viu diante de um dilema. Por um lado, a fórmula de Fontana funcionava perfeitamente para resolver as equações cúbicas, fornecendo a resposta precisa. Por outro lado, essas respostas exigiam a consideração de números que pareciam não existir. Afinal, como poderia um número negativo ter uma raiz quadrada? Cardano, um homem de mente pragmática, começou a expressar seu descontentamento com esses números imaginários. Eles o consideravam tão inúteis quanto sutis e achava tudo aquilo uma verdadeira tortura mental. Quase 100 anos depois, o mundo volta novamente seu olhar para este mistério que parecia indecifrável. O ano era 1637 na França, quando René se debruçava sobre o tão enigmático problema da raiz quadrada de um número negativo. Quando concluiu: imaginário. René Descartes, um dos filósofos e matemáticos mais influentes do século XVII, tinha acabado de cunhar o termo número imaginário. Em sua obra La Géométrie, publicada em 1637, Descartes abordou o assunto dos números complexos, introduziu a ideia de números imaginários como parte de um sistema mais amplo de números. Ele também criou a forma padrão para o número complexo como sendo A mais BI,
com A representando a parte real e B representando a parte imaginária. Descartes considerava os números imaginários como quantidades que não poderiam ser representadas em uma linha numérica comum. Enquanto os números reais poderiam ser representados ao longo de uma linha com valores positivos e negativos, os números imaginários eram vistos como os valores que não se encaixavam nessa linha. Apesar de sua descoberta, Descartes expressou ceticismo em relação aos números imaginários, descrevendo-os como falsos ou inúteis. Ele acreditava que apenas os números reais tinham um significado real e concreto. No entanto, reconheceu a utilidade dos números imaginários ao resolver equações polinomiais que não tinham raízes reais. O mundo ainda demoraria muitos anos até aceitar e compreender os enigmáticos números imaginários. Porém, o assunto ganhava cada vez mais repercussão e interesse. Ao longo dos anos, muitos matemáticos ainda iriam contribuir para o entendimento e as aplicações práticas dos números imaginários como conhecidos hoje. Um dos avanços mais importantes veio por volta de 1747 com Leonhard Euler. Ele percebeu que era necessário um símbolo para representar essa raiz quadrada de um número negativo. Ele desenvolveu o símbolo i para representar a raiz quadrada de -1. Com a introdução desse símbolo, ele conseguiu simplificar a notação e tornar a representação dos números complexos mais acessível e compreensível para as pessoas. O símbolo i se tornou uma ferramenta poderosa para expressar a ideia de números imaginários de forma concisa e clara. Isso permitiu que dessemos um passo adiante em direção ao que ficou conhecido como números complexos, que atualmente são muito valiosos em diversas áreas, como na física, na engenharia, na eletrônica, na computação e até na música. Através do trabalho árduo e da dedicação de inúmeros matemáticos ao longo dos séculos, os números complexos deixaram de ser vistos como meramente fictícios ou inúteis para se tornarem uma ferramenta poderosa na caixa de ferramentas dos matemáticos modernos. Uma outra maneira de expandir os limites do seu conhecimento é se inscrevendo em nosso canal para que você possa ver mais vídeos como esse. Então se inscreve aí, tá? E você já conhece a plataforma de cursos preparatórios para o vestibular do FME Online? Aqui você encontra uma variedade de conteúdos educativos, incluindo aulas de matemática, com foco em preparação para o vestibular. Venha fazer parte da nossa comunidade tetracampeã em aprovação do Enem. Compreender o contexto histórico dos números imaginários é essencial, mas sem o desenvolvimento da teoria dos números, não teríamos nem a chance de pensar o que é um número imaginário. Por isso mesmo que recomendo que você assista esse vídeo que aparece lá na tela. Te vejo lá!